Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Deixa Quebrar. Mas hoje nós temos uma edição especial. Nesta edição especial, a gente não quer ajudar ninguém, entendeu? O nosso objetivo hoje é reclamar. Então, o Deixa Quebrar de hoje, edição especial, Me Deixa Reclamar. Letícia, o que a gente vai reclamar hoje? E hoje a gente vai reclamar de politicagem Ai, que no delícia! trabalho. Que coisa boa! Que Sabe o que eu emoção! acho engraçado sobre isso? Hum, Todo mundo fala que odeia, mas o que mais tem por aí é gente política no trabalho. E total. aí, eu acho que a gente até pode classificar os tipos de politicagem, né? E isso Uhum. aqui é politicagem política no significado, a partir da visão que o Renato e eu temos, tá, gente? Vocês não Exato. precisam concordar. Isso Então, não é um assim, artigo oficial de LinkedIn, de HR, não é nada disso não. Isso é o que a gente não, acha mesmo. é bem pessoal. Então, Classificação assim, Renata e Letícia de politicagem. eu acho que eu posso falar por mim, eu entendo como o ambiente corporativo funciona, mas a politicagem nunca foi algo que eu gostei de fazer, né? E aí eu Uhum. acho que a gente pode explicar as categorias, né? Então, assim, acho que aqui, na categoria que eu tenho, é aquela pessoa que puxa o saco, né, quando precisa de alguma coisa, ou da gestor, da gestora, do gestor, fala tudo que a pessoa quer escutar. Uhum. Gente, assim, eu tenho uma preguiça, né? Eu nunca gostei de trabalhar com gente assim, nem de ser par, nem de ser chefe, muito menos de ter gente no meu time assim. Eu lembro que eu falava assim, eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo. Então, se vocês concordarem com tudo que eu tô falando, a gente tem um problema que vocês estão mentindo pra mim, Uhum. Uhum. né? Eu gosto que as pessoas Uhum. não concordem com tudo comigo, senão o negócio fica sem graça, né? Eu sei que eu não sei tudo. Aí, tem aquela pessoa que, na minha visão, é a pessoa mais perigosa, que finge que é sua amiga pessoal para conseguir o que quer no trabalho. E aí, esse é o nível, para mim, da pessoa que é sociopata, né? Sim, tenho certeza, assim, que tem problemas ali a serem investigados, que a gente tem vários casos, inclusive você, coleguinha que já trabalhou com a gente, você pode saber que é você, que a gente tem pessoas em mente, que a gente já passou por isso, né, Rê? Eu vou expor ela na internet, não vamos expor o nome de ninguém, obviamente. Mas, Não, de jeito mas nenhum. é isso. Pra mim, a próxima categoria de politicagem é comunicação. O que eu quero dizer comunicação? São formas de se comunicar. Que é aquele negócio tipo, ai, não, porque com certeza, neste momento, nós estamos revisando o que temos que fazer. E eu sei que agora o ataque é assim, 70% das pessoas de RH. Não estamos revisando, estamos pensando na maneira como a gente Fala não trabalha. logo, Exato. É tipo, esse né? tipo de comunicação abraça árvore, ou comunicação ursinhos carinhosos, como a Letícia carinhosamente chama, é foda, cara. Eu odeio isso, eu odeio isso. E tem um único mundo na nossa visão onde a politicagem ela é positiva. E não é a politicagem em si, mas é você entender como a politicagem funciona na sua empresa, para você se utilizar dela, entender como o jogo funciona e jogar muito bem o jogo utilizando a sua habilidade de influência, Que a né? gente chama muito de stakeholder management, né? Exato. E que nada mais é do que a habilidade que você tem Gestão de politicagem. de entender qual que é o contexto, como é que as decisões são tomadas, quem são os tomadores de decisão e gerir isso, né, esse funcionamento de uma forma positiva, porque no final a gente precisa entregar os nossos projetos, né? Mas Exato. você pode fazer isso de uma forma positiva, sem mentir, sem fingir que você é uma pessoa, né, e na verdade é outra. Então a gente acredita que tem sim um campo da politicagem que ele é necessário e ele é positivo, né? Mas eu acho que aqui o que o Rei e eu estamos querendo trazer é quais são aquelas situações que a gente usa uma máscara, né? Ou que as pessoas usam uma máscara. Então, assim, Uhum. você odeia aquela pessoa, você não suporta aquele chefe, mas você, chefe querido, olha o que eu fiz pra você. Então, esses momentos, assim, essa questão de usar máscara, a gente acredita que não é saudável, né, para ninguém, nem para a Uhum. pessoa que está fazendo, nem para as pessoas que trabalham com essa pessoa, e a gente acredita que tem muito impacto negativo no médio e longo prazo na saúde mental dessa pessoa, né? Exatamente. Exato. Exato. E aí, Porque uma assim, hora você usa tanto a máscara que você acaba se tornando a máscara, né? Você não sabe o que que é você, o que que é a máscara. exato.
Concordo, 200%. E já nós dois vivemos isso. Mas vamos um a um. Vamos começar falando de puxa-saco. Eu acho assim, eu acho a pessoa que é puxa-saco, eu acho que tem níveis, obviamente, de puxa-saquice, né? Eu acho que tem uma puxaçãozinha de saco que às vezes a gente precisa, que é uma merda você ter que dar uma puxada de saco, porque dependendo do perfil da pessoa que você tá trabalhando junto, você tem que dar uma puxada de saco, porque tem gente que você engaja melhor na puxação. Falando um negócio, elogiando não sei o quê, começando num ponto positivo, trazendo uma coisa boa. Tem gente que precisa disso, né? E tem gente que faz isso porque acha que é o jeito melhor de conquistar as outras pessoas. E aí é muito interessante, porque quem tá de fora tá vendo. A gente tá vendo. A gente Às tá vezes a própria vendo. pessoa que tá recebendo a puxação de saco tá vendo Exato, também. também tá vendo. E aí, às vezes não tá funcionando, a pessoa continua puxando o saco. Ou a Continua lá. pessoa gosta. Ah, deixa ele puxar meu saco, é bom, faz bem pra Não, minha autoestima. exato. E aí a pessoa acaba usando isso. E na real, assim, isso funciona pra alguma coisa? Não. Você vai ter uma diferenciação Você vai ser diferenciado em alguma coisa? Ganhar um resultado melhor? Ganhar um prêmio? Não. Às vezes pode Mas. ser a pessoa que é promovida, né, Rê? Exato. E aí, se você tá Acontece. numa relação com uma pessoa, numa relação de trabalho com um ser humano que gosta desse tipo de coisa, que precisa dessa puxação de saco, aí, gata, aí você vai conseguir o que você quer, porque você tá lá puxando o saco da pessoa certa. Porque é isso, assim, é essa inabilidade emocional de lidar com a complexidade do ser humano, você precisa ser tratado que nem criança. E aí você cria. E aí, se você é a criança que tá em uma posição de poder, tem um monte de gente ao seu redor que tem que se relacionar com você como se você fosse um moleque. Entendeu? Que quer ficar se mostrando o skate novo que tem. Mas você mexe com o ego das pessoas, né? Eu acho que Exato. o problema que eu tenho com a questão do puxa-saco é quando ela é mentirosa. Você pode querer tratar bem a pessoa, ser educado com a pessoa. Agora, aquela coisa tipo de roupa, loja de roupa, né? Você vai lá, a vendedora quer vender, o vendedor quer vender, você ficou péssimo com aquela roupa. Ai, mas tá maravilhoso! Combinou tanto com o seu toque, o seu jeito, a sua cor de pele. E eu acho que eu vejo muito isso acontecendo no trabalho. Eu acho que até uma cena legal, assim, é aquele do filme da Barbie, quando os executivos concordam com tudo que o CEO fala, acham o máximo, e o cara tá falando um monte de besteira, entendeu? Isso acontece tanto no mundo real, gente, sabe? De concordar nas reuniões quando você não concorda, né? De falar o que a pessoa quer escutar. E aí eu acho que é uma escolha, né? Ou a pessoa aprendeu a ter relacionamentos assim, a construir relações assim, ou a outra pessoa gosta demais, e aí o único jeito de você subir na empresa fazendo isso, mas de fato, assim, é uma. Eu não tenho a preferência de trabalhar assim. Eu gosto do negócio mais direto. Você pode ser É, educado, você pode ser caring, mas direito. Olha, eu concordo por isso, eu não concordo por isso, eu entendo que a gente tem que tomar essa decisão, ok, blue shirt. Mas realmente, para mim, quando é mentira ou quando é um negócio claramente é forçado, isso é bem ruim, né? é porque não parece natural. Eu acho que essa é a sensação que é ruim. É, para pessoas, pra mim, que nem eu e a Lê, que a gente tende a ser mais sem filtro, entre aspas, vou colocar entre muitas aspas, que a gente tende a não filtrar muito o que a gente fala, ou a forma como a gente fala as coisas, porque dá pra ter conversas educadas e construtivas sem você precisar ficar praticamente criando um ser humano diferente. Isso é um conceito muito antigo do mundo do trabalho, de que você tem que ser duas pessoas diferentes, né? E aí a gente descobriu que não dá mais, né? Não dá porque a gente é um ser humano só. Você não consegue, não é saudável você compartimentalizar a sua cabeça em partes diferentes, onde você é uma pessoa aqui e outra pessoa diferente ali. Muito diferente, porque isso acaba sendo destrutivo para sua saúde mental no longo prazo, né? Tem gente que sabe disso e faz escolha, e sabe que é assim e vai continuar assim, e sabe o impacto e lida com o impacto que tem. Mas é essa sensação de que não é natural, né? De que é um negócio esquisito. E é assim, politicagem vai existir. Politicagem tá baseado quais são as regras sociais que tem dentro do lugar, dentro da empresa. E às vezes as regras sociais que a gente tá reclamando nessa politicagem é essa coisa que é essa falsidade, essa coisa que você tem que ser um ser humano diferente, entendeu? E aí o que pega para pessoas como eu e a Letícia, que a gente quer morrer, é quando você tem uma pessoa que é colega de trabalho sua,
Uma relação maravilhosa. Nossa, vocês trabalham super bem juntos, tá super divertido. Enquanto você tá lá na firma, as coisas estão rolando super bem, vocês saem pra jantar. Desenvolve uma relação de amizade. E é muito legal, e putz, que legal. E tem muita gente, nossa, porque a gente passa tanto tempo no trabalho, que encontra amizades pra vida inteira no trabalho, né? E que ficam pra várias coisas, e etc. O problema é quando, a partir do momento que vocês não trabalham mais juntos, essa pessoa desaparece. Ou que a pessoa não, você não tá numa posição de poder, né? Que pode ajudar a pessoa a ser promovida, a receber um aumento, Exato, né? exato, Se a pessoa exatamente. precisa de você, ela vai ser seu melhor amigo. Se não, nem Exato. olha na tua cara mais. Que eu acho que tá muito presente aquela teoria dos givers and takers, que é quem dá Uhum, muito e quem toma muito, uhum. né? E eu acho que é bem isso. Assim, a pessoa suga tudo de você. Foda-se você como pessoa, foda-se se você gosta dela. É tipo assim, eu vou usar você pra quando for bom pra mim, entendeu? Só que a única coisa é que ela esquece de falar isso, né? Esquece desse Uhum. combinado. Porque se for um combinado, tá bom. Eu Se for te um dou uma coisa, combinado. eu Gente, eu recebo sou outra. super a favor de combinados. Super a favor de combinados. A É. gente pode se ajudar aqui dessa forma. E às vezes eu faço esse combinado com algumas pessoas, tá? As pessoas acham que eu sou absolutamente doido, mas às vezes eu falo: olha, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode se ajudar aqui, muita coisa que a gente pode tirar dessa relação, muita coisa que a gente Uhum. pode tirar dessa parceria. Simples. Olha, isso, e aí eu acho que a gente tá falando dessas pessoas, né, que fingem que são seus amigos, mas que, na verdade, tipo, só quer o que você pode fazer por elas, né? Não se preocupa Uhum. você como ser humano e tal. Mas o É... problema tá quando a pessoa se faz parecer que ela se preocupa com você como ser humano. Tá aí o Ai, como é problema. que tá seu É filho? aí Ah, onde tá o problema. nossa. Ai, você não tá bem? Vamos conversar. Só que aí, Exato. nas costas, ó. E aí você cria uma relação pessoal, você cria uma proximidade com esse ser humano, e aí você descobre que isso nunca foi verdade, porque a pessoa só estava te usando para progredir na organização, né? E aí é básica, acho que o processo é esse, você cria uma relação real com uma pessoa no trabalho e achando que você tá criando uma relação de E verdade, depois tá uma facada nas depois toma uma costas. facada nas costas, depois a pessoa não fala mais com você, depois a pessoa desaparece da sua Ou só vida. procura quando precisa de alguma Exato, coisa. ou você fala, putz, amiga, eu preciso de uma ajuda, a pessoa não te ajuda, desaparece, ai, não, tum, né, te ignora. Então é uma coisa que é foda, é um tipo de politicagem, mas é um saco, ai, é um Eu acho que saco, a essa, pra pior mim. coisa é a pessoa que Então, chega pra você e fala, ai, amiga, ai. essa é, Sabe pra aquela mim, pessoa é a que chega pior com intimidade pessoa. demais, logo de cara? Eu tenho preguiça, chega com intimidade demais. A pessoa acabou. Você sente o cheiro desse ser humano de longe. Porque E tem gente que é olha, muito boa, porque já fui enganada. Mas geralmente, com o tempo, você vai ficando véia, entendeu? Véia de carreira. E aí você vai conhecendo essas pessoas, você vai vendo essas pessoas, você vai vendo o que elas vão falando, você faz um. Aí essa pessoa, quando a pessoa já chega com intimidade demais, muito rápido. Isso não faz parte é. da. Sabe assim, é muito. Intimidade demais, muito rápido, já te pedindo coisa, eu já fico. Ai! Ó, Ah! mas Nem assim, te o Rê, conheço! a gente entende isso hoje, mas assim, eu já fui vítima disso várias vezes. Eu acho que eu Uhum, realmente quero acreditar que a pessoa, puta, se dá bem, tem alguma coisa em comum, né? Mas eu tô cada vez assim, já tô mais descolada nisso, né? Então uhum. eu tento olhar bem, mas eu já fui vítima várias vezes. Eu não sei se tem alguém que tá ouvindo e que já foi vítima disso de mim. Nossa, se eu fiz, você me fala, porque realmente acho que isso Eu não é uma provavelmente ideia, fiz mas a gente. também. Então, a gente pode ter feito, mas não é algo que eu valorizo, né? E assim, já sofri lutos emocionais de várias pessoas que É, eu achava que eram super amigas, que eu queria, e depois eu parei pra ver. Falei, gente, mas essa pessoa só aproveita de mim, né? Tá pois doido. é. Sabe o que eu acho muito louco isso? Eu acho que assim, a gente falou logo no começo que a gente reclama disso, mas não faz nada. É uma coisa meio sobrevivente do meio, sabe? Assim, a gente quer sobreviver ao babado, a gente quer garantir que a gente não vai. E a gente joga o jogo, joga o jogo, joga o jogo. E eu acho muito interessante porque pouquíssima gente faz a reflexão interna pra pensar o que que eu posso. Sabe assim, eu fazer uma decisão consciente sobre jogar o jogo, que são duas coisas diferentes. Quando eu entro no negócio ou quando eu consigo parar e observar e falar, tô entrando no jogo, como é que eu vou jogar esse jogo? Qual que é o melhor caminho pra jogar esse jogo? E aí, obviamente, as pessoas seguem isso de maneiras diferentes, mas é. E aí, porque a gente já tá tão acostumado a seguir um monte de regra que a gente é jogado no trabalho, Aí é e aí, automático, e aí né? você vai no automático que as pessoas vão te ensinando e você vai tentando e vai descobrindo não sei o que, nananã, e vai vendo. E aí, o que que acontece? Você recebe um feedback que fala, ai, você precisa aprender a se comunicar com o VP. Gata, eu caguei pro vice-presidente, entendeu? Vice-presidente peida,
Entendeu? O vice-presidente faz cocô e xixi que nem eu. A gente é tudo seres humanos. Eu tenho que aprender a falar com o vice-presidente? Obviamente, a agenda dele custa muito mais que a minha, então eu não vou lá bater na porta dele pra falar do cafezinho da vida, mas É eu, muito. mas eu tenho uma preguiça de empresa que você precisa ficar. E é muito interessante. Preste atenção no selling point que a gente fala, e que eu já falei algumas vezes, inclusive, tá? De tão enfiado que a gente tá nesse mundo, que é. Não, porque aqui na nossa empresa, e obviamente vamos falar, né, a parte da RH, porque aqui na nossa empresa a gente, todo mundo é portas abertas, a liderança não tem sala, ele conversa com as pessoas, é essa coisa de portas abertas mesmo, sabe? Essa coisa, hierarquia flat, hierarquia assim, sem hierarquia nenhuma, não Somos tem uma hierarquia. família. Somos uma família, tipo, todo mundo é muito próximo, é muito legal. Em que mundo hoje a vida vivida que vivi, em que mundo que isso é uma coisa onde o CEO te trata como se você fosse um ser humano? É isso que a pessoa tá te falando. Nossa, Te trata como se gente. você fosse uma pessoa como outras, que merecem o mínimo de respeito, mesmo ele Ô, ganhando gente, 20 vezes o seu salário. Ah, Olha, gata! se você trabalha numa empresa onde a pessoa que tá à frente ali te trata como um ser humano, conta pra gente, porque a gente vai querer trabalhar lá, Pois é, e é engraçado isso ser um né? selling point quando isso deveria ser obrigação. Sabe É o por quê? A gente já básico, falou né? 15 vezes nessa empresa, você, CEO, founder, você tá, é troca de serviço, gata. Troca de serviço. Se ninguém tá te fazendo favor, você também não tá fazendo favor pra ninguém, não. Né? Mas é uma loucura. E aí eu tenho uma preguiça dessa coisa do você tem que ter um jeito. Eu acho que tem uma questão de se adaptar, se encontrar no meio do caminho, coisas que eu já vivi, que a Letícia já viveu também, já vê, onde você vê a pessoa do outro lado fazendo esforço pra entender você. Porque vocês se comunicam de forma diferente. Se a pessoa executiva pra chegar onde ela chegou, ela teve que se remodular como ser humano, ou aquilo já fazia parte de quem ela era, e pra chegar lá. Então tem alguns estilos de comunicação que essa galera tá acostumada a ter. E aí chega uma pessoa que nem sabe falar isso, mas uma boa pessoa executiva que tem uma boa inteligência emocional, sabe fazer as perguntas certas pra puxar a informação que a pessoa tá tentando trazer. Porque não é todo mundo que tem uma comunicação de pirâmide, top-down communication, pra chegar e pá, problema, nananana, tá, 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 e já chega do jeito certo, entendeu? Então É. eu acho que o melhor jeito é esse do que essa palhaçada do, não, porque você tem que tomar. Tipo, você falou um negócio bagunçado pro CEO, o CEO vai pra pessoa, nossa, falei com a pessoa, nossa, eu não entendi nada, que péssima impressão. Eu acho Gata, que não é você. A impressão nem o. péssima sou eu que tô tendo agora. Então, eu acho que não é nem, a gente não tá nem falando de uma comunicação e ursinhos Uhum, carinhosos, tipo um uhum, bebezinho, e nem porradaria, né? Eu acho que a gente tá falando de uma comunicação, assim, que é genuína, né? E aí eu acho que quando você, pessoa executiva, eu fazia isso, né? Eu acho que é uma boa dica. Você tem um jeito de pensar, um jeito de estruturar a informação. Todo mundo que ia marcar reunião comigo, eu falava, né? Na época era chique, gente, tinha assistente, ah, né? Olha só, executiva. Falava assim, fala para a pessoa trazer qual que é o problema que precisa ser resolvido e qual que é a ajuda que ela quer de mim. Então eu já falava assim, já tinha uma preferência de forma de comunicação, eu pedia já para a pessoa trazer e não ia dar porrada na pessoa no meio da reunião. Então, isso é uma das coisas, assim, que eu tentava fazer, porque eu sei, às vezes a pessoa executiva não tem tempo e tal. Mas eu queria voltar no negócio da amizade, Rê. Eu lembrei de um exemplo da minha época de trainee, em 2008, que hoje eu admiro muita pessoa. Na época eu falei, cara, meu Deus do céu, né? Eu não quero trabalhar com gente assim. Mas eu tinha acabado de entrar na empresa, é aquela coisa de RH, um monte de mulher e tal. E aí, eu não sei o que que eu fui conversar com a menina, uma colega minha, Trina, e ela falou assim: não é porque a gente trabalha junto que a gente precisa ser amiga, tá? Cara, mas ela você foi já me falou super, tantas foi vezes essa frase. direta. Foi ótimo. Porque eu prefiro essa do que a Mas é pessoa que finge que é verdade. minha amiga e quer dar facada nas minhas costas. Ela ali foi Exato. direta, cara. É isso aí, eu não quero ser sua amiga, não gosto de E você, tudo se bem, vamos trabalhar desenvolver uma junto. amizade, perfeito. Afinal, Letícia e eu cá estamos, né? Então, Rê, pode ser amigo, sim, né? As pessoas podem se tornar amigos, mas nem sempre acontece, não precisa acontecer. O que eu acho que a gente precisa ter é uma relação respeitosa, né? E correta, justa, né? Eu realmente, essas coisas de facada nas costas, comentário tóxico, assim, eu não curto, né? É um negócio que é minha Uhum. vibe. Eu já tive caso, gente, numa empresa, não foi comigo.
Essa pessoa até falava que era muito minha amiga, que me adorava. Mas, assim, de duas colegas minhas, até hoje eu não sei quem fez um projeto e apresentou, porque as duas falavam que tinham feito um projeto e a outra apresentou colocando o nome dela, assim, sabe? Cara, eu achei, tipo assim, um nível bizarro de coisa, bizarro. Como assim? Você faz um Caraca. negócio e a tua colega rouba o teu negócio e fala que ela que fez, sabe, pra manage up bonito. Nossa, assim, eu acho bizarro isso, né? Eu acho que a pessoa precisa tanto de afirmação, né, de reconhecimento que ela chega a esse ponto, assim, né? Então, sei lá, não sei, eu não curto muito essa vibe, esse negócio de competição, assim, para mim não é a pegada. Eu concordo com você. E é muito interessante, assim, esse tipo de. Principalmente nesses ambientes, por isso que acho que a gente fala tão. A gente fala, reclama e fala mal desses ambientes de que são altamente competitivos, porque eles reforçam esse tipo de política, esse tipo de comportamento, de tipo, de um passar a perna no outro, de quem ganha, quem sai primeiro ganha mais. E às vezes tá todo mundo tão acostumado a viver nessa realidade que, tipo, as pessoas reconhecem quem passa a perna na outra pessoa. É uma coisa muito Exatamente. doida. Mas, gente, Coisa isso não muito deveria doida. ser o correto, Eu tá? concordo, é uma Eu carnificina acredito que muito tem doida. vários lugares que a gente pode trabalhar com pessoas do bem, que tenha um formato que valorize as pessoas que realmente são corretas, assim. Ontem eu estava até falando com uma amiga minha, né, sobre um caso de uma pessoa que tá passando por assédio moral, né, que a gente conhece na empresa que trabalha, empresa famosa, assim. E aí eu falei, nossa amiga, mas como é que, né, uma empresa assim, igual vocês deixam ter uma Uhum. pessoa doida assim? Falou, ela é má mesmo. Mas isso tem em todo lugar, né, amiga? Em toda empresa tem. Eu falei, não só empresa, né? Aí eu falei, por isso que eu trabalho sozinha, pra não correr É, esse risco. Que, pois por isso que é. nós temos o Que, lou PJ, né, que Rê? loucura, né? Tem gente má em tudo. Eu concordo, tem gente ruim em todos os lugares. Tem gente que, né, maltrata os outros e se usa dessas situações pra conseguir o que quer. Eu acho muita loucura. Eu acho É uma muito doido. perversão, né? Como diz a Exato. psicanálise, né? Exato. E aí é muito louco, por isso que a gente fala muito de tipo, não coloca meta na sua avaliação de desempenho. Porque, cara, coisa que se vê, essas coisas só aumentam essa politicagem, só aumentam essa necessidade de ficar escondendo o outro. E esse negócio, e aí tem um problema onde você tem que ficar agradando as pessoas. Tem situações que você tem que ficar agradando. Você não pode falar uma verdade, se você, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Uh, Dá um exemplo. Eu já recebi feedbacks de que eu era uma pessoa muito informal. E eu já falei isso em outro podcast, que isso estava relacionado a eu ser gay. E aí eu lembro que eu falei, então tá bom. E eu comecei a mudar meu estilo de comunicação para sobreviver naquela empresa até eu achar um outro emprego. E aí eu lembro que falaram, não, as pessoas realmente perceberam, a sua comunicação tá muito melhor, mas nossa, eles sentem falta do Renato. Minha vontade de falar assim, gata, o Renato sofreu microagressões homofóbicas aqui nesta empresa. O Renato vai querer ser o Renato quando, de novo, linda? Você quer o quê? Bota entre a cruz e a espada, a princesa do meu Pra que viver. você vai ser se você não vai ser promovido, né? Exato! E assim, e aí, se você vai ser maltratado, se as pessoas vão olhar esquisito pra você, sabe? É umas coisas assim que, óbvio, começam a entrar em outro tipo de coisa. Aí você cria essa sensação essa sensação de uma coisa, de seita. Essa é a palavra que eu dou ao programa. Você cria uma coisa de seita. É quase que um comportamento de seita, assim. Que é quando você. É um jeito. Não saudável de, tipo, ser da galera da firma. E aí a galera da firma é tão. A galera da firma que você cria uma coisa meio seita, é uma coisa muito fora da Parece que tá casinha. todo mundo em outro, né? Assim, é uma realidade paralela que não é verdade, e você tenta Exato. levantar os pontos e ninguém concorda, E e aí, mais se que você você. mostre conta, assim, né? Tipo E assim, olha aqui, é. eu já passei por isso. Você não tem dinheiro para contratar esse desenvolvedor de $500 mil por ano. Não, mas a gente vai arrumar. O cara quer o número, ó. Seu budget é tanto, você já estourou teu budget. E as pessoas entram nesse devaneio coletivo. Assim, é E muito aí bizarro. de você se der um feedback sobre um negócio da cultura que você não gosta. Ai de você! E aí de Imagina, você porque vir aí. falar que a camisa do Renato é laranjada e não verde. Exato, exato. É uma coisa assim muito doida esses comportamentos. Mas sabe uma outra coisa que me chama muita atenção? A gente se orgulha nesse podcast de não falar as coisas com muito filtro.
Porque é o objetivo do porquê esse podcast nasceu. Porque a gente tá cansado dessa palhaçada de politicar, a gente quer falar o que a gente acha que tem que ser do jeito que a gente quer. Sem enrolar muito, sem ficar muito nesse... Com certeza, não, porque realmente eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Sem ficar procurando minhas palavras. E é super interessante, porque o feedback que eu ouço, às vezes, era tipo... Nossa, vocês falam sem filtro mesmo, né? E eu acho Né? essa reação, ela é interessante. Porque essa reação é basicamente uma reação, e eu convido você, pessoa maravilhosa, ouvindo o nosso podcast, que geralmente tem essa reação, reflete um pouco sobre isso, porque às vezes é a sua personalidade é diferente da minha, e a minha personalidade é essa sensação de sem filtro, e tá tudo bem, porque é uma questão de personalidade, preferência pessoal. Mas eu quero que você faça uma reflexão do quanto a sua reação ao que eu estou falando aqui é você tá, tipo, comprada nessa seita do mundo do trabalho. De, tipo, de tem que ficar procurando meia palavra. Sabe quando a ficha começou a cair? Caiu e acho que se assentou muito mais foi aqui no Reino Unido. Porque a cultura de trabalho britânica, se a gente acha que no Brasil a gente tem que ficar falando em meias palavras, minha filha, no Brasil a gente dá voltas. No Reino Unido, meu amor, a gente dá a volta ao mundo, gata. A gente pega 2 km pra andar 100 metros. É uma loucura, assim. A galera não consegue ser direta. Se você usa. Eles se apegam a palavras, assim. Eu lembro que eu tava numa entrevista e eu falei pra pessoa, não sei o quê, recompensas e consequências. De um exemplo de um negócio lá que a gente chamou, só pra, tipo, explicar o que que era. E eu lembro que a pessoa parou na entrevista e falou, não, olha, eu queria te dar uma dica, cuidado com essa palavra, porque isso pode ser mal visto. E pra mim foram, assim, essas experiências interculturais que eu falei, caraca, que loucura! A gente inventa esse monte de regra pra conseguir controlar todo mundo. E aí as pessoas perdem essa sensação de autonomia de eu posso ser quem eu quero. E a gente fica gastando muito tempo pensando em e-mail, em jeito de falar e tentando arrumar conversa que não precisava nem estar quebrada no começo, porque a gente está tão preocupado com como as pessoas falam, E perde a além do essência da necessário. mensagem, né? Perde a Exato. essência da mensagem. E eu acho que é aquela coisa, eu acho que é difícil você ter um equilíbrio entre ser direto, sem ser violento, né? Mas o excesso de polimento da mensagem, às vezes a mensagem se perde. Então, eu acho que Uhum. você tem que entender, né? Quem que é teu stakeholder, tudo, como é que você vai falar isso, com quem que você tá falando, como que você vai falar. Mas o que eu acho que o Rei e eu, a gente tá defendendo é uma comunicação mais direta, sem tanta coisa que fica até não natural, né? Uhum. Então, assim, eu acho que dá pra gente trabalhar. Então, o que que eu gostava, assim? O Rei e eu, a gente tinha um nível de intimidade no trabalho e de confiança que eu saía da reunião, eu tinha feito um negócio ruim, o Renato falava, meu, você cagou na reunião, fez merda, né? E eu E posso ser pra mim era... sincero, eu demorei pra acostumar, sabia? Eu demorei pra acostumar. Porque eu Mas tava você tão. aprendeu, né, Não, eu Rê? aprendi, porque eu tava tão acostumado com a politicagem que quando a gente começou a trabalhar junto nesse modelo, eu fiquei tipo. Eu falava, por que que ela tá falando tudo isso pra mim? Por que que ela tá falando desse jeito? E aí eu fui, tipo, relaxando. Eu fui relaxando, mas você teve um papel fundamental na minha vida pra eu relaxar. Porque eu vim de um ambiente onde eu não podia relaxar. Onde eu não podia falar o que eu pensava. Né? Eu só falava com os meus amigos ali no cafezinho. Não podia falar num ambiente assim. E aí quando você começava a falar pra mim, ai, não tô afim de trabalhar hoje. Ai, vamos fazer desse jeito? Não, ó, vamos. Esse é o problema, resolve. Faz isso que tá bom. E eu fazia um. Que doida. Mas Tá pronto? É libertador. É É muito libertador. Chama libertador, ser um é. seres humanos. Seres humanos. E eu acho que tem uma característica que eu não tenho medo de conflito. Se tem um negócio pra gente resolver, vamos falar sobre ele, vamos resolver logo. Se eu tenho uma má Uhum. notícia, vamos falar. Eu vou pensar a melhor forma de falar, mas tem coisa que não tem, gente. Tipo, demitir um funcionário não tem o jeito ótimo, entendeu? Vai falar, então, olha, agradeço o que você fez por aqui, a gente não vai continuar o seu contrato de trabalho. Próximo passo é isso, e pronto, assim. Você não precisa dar tapa na cara de ninguém, mas você ficar pulinho demais, ai, vamos fazer uma demissão Às vezes é humanizada, ai, pior. você é ótimo, é muito pior. Então, assim, é claro que tem uma preferência, eu prefiro, se você tem um feedback ruim, se você tem uma mensagem difícil, seja direto ao ponto, essa é a minha preferência de comunicação. Se você começou a polir muito, eu já sei que tem inseguro, que tem merda no ventilador, vai jogar merda no ventilador. Né? Então, pra Exato. mim, é mais direto. E aí, eu acho que eu já passei por lugares onde a comunicação era muito ursinhos carinhosos, e eu acho que não funcionava, não dava certo pra minha preferência, e eu já passei em lugares que era muito tapa na cara, eu também acho que isso não funciona pra mim, né? Então, eu acho que você tem que entender qual que é
o que funciona para você, né? E tentar estar inserido em contextos que tá mais alinhados, ou sair também, coisa que vai te fazer mal, Eu né? concordo. Eu acho que no final do dia, a grande lição disso tudo é uma mistura do que ela falou, que é o encontrar esse lugar que combina com você. Também de comunicação, essa é a pergunta que eu faço. Qual é o estilo de comunicação na empresa, nas entrevistas que eu faço na vida? E não vale a pena você mudar quem você é para se adaptar num lugar. Não vale a pena. Eu já E tentei eu duas acho que esse é vezes. a grande conclusão, né, Rê, Exato. Eu de já hoje. tentei duas vezes na minha vida e nenhuma das duas vezes deu certo. Uma vez eu saí e a segunda vez eu fui saído. Então, assim, não dá, não funciona. Eu, Renato, não funciono desta forma. Eu maltrato a minha saúde mental, já vivi muito, trabalhei muito pra me aceitar a pessoa que eu sou, pra ficar botando uma máscara, pra ficar agradando homem branco, de cabelo branco, entendeu? Que nunca tem que se preocupar com nada a ver. Então, assim, tirando os meus traumas, nossa grande reclamação de hoje é: não vale a pena colocar a sua máscara. Esquece a sua máscara. Eu acho que eu tenho eu acho que eu vejo pessoas que a princípio se sentem bem fazendo isso, né? Mas eu realmente, assim, o exemplo que eu tenho, a experiência que eu tive foi muito negativa. E vou trazer esse exemplo que eu tenho. Eu trabalhei um tempo num ambiente bem misógino, bem agressivo. E, e eu percebi que para eu sobreviver lá, eu tinha que montar um personagem, tanto de roupa, né, de ser a mocinha do RH, né? E aí eu fui mudando, né? Não podia falar o que eu pensava, tudo. E na minha cabeça era, não, porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu quero chegar nessa posição. Gente, olha, anos de terapia para resolver isso depois. Eu fiz uma violência tão grande comigo, né, de desrespeitar os meus valores, o que eu acreditava, o que eu pensava. Eu tive que, depois que eu tinha estendido uma oferta para uma mulher, ela me contou que estava grávida, eu levei pro dono lá da empresa, né, e ele falou, não vou contratar grávida. Então, assim, foi uma violência que eu fui causando, assim, que no final desses 4 anos eu tava perdendo cabelo, né, assim, tava um impacto, então pelos exemplos que eu tive, eu acho que não vale a pena a gente estar nesses ambientes, porque é uma agressão com a gente mesmo, né? E depois, às vezes, a gente não consegue resolver, porque você não sabe mais quem é você, quem que é a máscara que você usou começa a fazer parte de você. Então, assim, muitos anos de terapia para eu resolver, e eu chuto que, assim, anos depois eu não tô 100% resolvida com muitas dessas coisas, assim, né? É, então, eu acho que tem um impacto, né, na saúde mental. Eu falo, não adianta a gente ter sucesso profissional, ganhar um monte de dinheiro, depois ficar gastar tudo em psiquiatra. Eu acho que a gente pode fazer as coisas, influenciar, né, as pessoas na empresa, dar mensagem direta, mas de forma cuidadosa. Eu acho que isso é muito possível. Eu vivi vários lugares onde isso era possível e te construir várias relações que eram baseadas nisso, né, nessa transparência, nessa autenticidade no mundo do trabalho e até no mundo pessoal também, né? Acho que tanto no mundo do trabalho quanto no mundo pessoal, esse negócio de puxação de saco, uma coisa muito superficial, não é para mim. Cada pessoa tem uma preferência e tem situações que se dá melhor, né, Rê? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que no final do dia é é isso. Fico sem palavras porque a história da Lê me representa em vários pontos. Porque na verdade é isso, gente. Não vale a pena. E sabe qual foi interessante? A minha história foi eu comecei a me entender como ser humano, entender o que é valioso pra mim. E eu comecei a validar isso, comecei a dar importância pra isso. E quando eu comecei a dar importância pra isso, mais sofrimento eu tinha, mais dor eu tinha, porque eu tava muito nos lugares errados, eu tava muito vivendo vidas, histórias erradas que não funcionavam pra mim, mas que eu simplesmente me enfiava em troca de ser aceito, em troca de ser gostado. E aí é muito louco porque são as relações humanas, né? E é por isso que a gente fala que o capitalismo é predatório. Porque esses lugares acabam eles se aproveitam disso. E não é de um jeito maldoso e tal. É tipo, cara, você vai trabalhar, vai aí, faz aí, e aí você vai se percebendo. Por isso que eu também, como a Lele falou, eu gosto muito de lugares que permitem conversas abertas. E quando eu falo de novos lugares, eu sempre falo de vulnerabilidade, porque esse lugar de poder compartilhar o que eu tô passando por uma transformação e eu gostaria de fazer um negócio diferente agora. Gostaria de viver num lugar diferente. Se uma empresa é capaz de fazer isso, nossa, tem um poder tão grande. Você tem um poder tão, esse é tão poderoso porque você
é um lugar que tá permitindo a pessoa, você tá dando ferramentas pra pessoa tomar, fazer esses movimentos na vida, tomar essas decisões. Eu acho bonito quando você tem esses lugares que você E pode. mesmo, não, Rê, e mesmo que você não tiver uma empresa, você pode fazer isso na sua vida no dia a Com dia. certeza, com De fato, certeza. isso que eu tô falando, eu acredito mesmo. De fato, isso que eu tô fazendo é porque eu me importo com a pessoa, Uhum, né? Porque, acho que de volta, exato. tem esse lugar da política, que é a capacidade de influência, você conseguir mobilizar as pessoas para conquistar um determinado objetivo, que isso faz muito sentido e existe. Então, né, às vezes você vai para uma reunião, ao invés de você apresentar a primeira versão de um projeto na reunião, você vai lá, pede o feedback de cada uma das pessoas. Mas isso é extremamente Uhum, profissional, né? Você não precisa fingir que você é amigo da pessoa. Às vezes também tem aquelas situações onde você, putz, você precisa ajudar a pessoa para a pessoa te ajudar, e a gente faz uma troca, né? Eu lembro que eu tinha uma chefe minha que eu gostava muito do que. Eu aprendi muito com ela. Ela falou assim: você nunca dá um não de primeira. Se a pessoa vier te pedir uma coisa, eu acho. Cara, eu acho porque assim, você tem um tempo para pensar na resposta, entendeu? Então, se a uhum. pessoa veio te pedir um negócio absurdo, você fala assim: entendi. Deixa eu ver aqui que eu posso te ajudar e te retorno. E aí você pode falar: nossa, olha, eu olhei aqui, eu poderia te fazer isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui te ajudar e fica uma próxima. Mas você pode pensar. Então, se você não sabe exatamente o que fazer, pede esse tempo para pensar, que eu acho legal, e, né? Então tem um lado da política que a gente sabe que existe, a gente acha que é positivo. O que a gente não acha que é legal é você mentir, você dar facada nas costas das pessoas e você usar uma máscara que vai te fazer mal. Eu acho que são esses conceitos, né, Rê? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que são esses conceitos mesmo. E a gente falou que não ia ajudar ninguém, a gente acabou ajudando porque a gente é assim, maravilhosa e a gente ajuda muito, tá, querida? É isso, entendeu? Mas é isso, galera. A gente tentou reclamar, mas a gente não consegue só reclamar. E é isso. E a gente queria muito ouvir de vocês. O que vocês acham desse tipo de quadro? Faz sentido? Vocês gostam de ouvir a gente reclamar, falando as besteiras? Conta pra gente, Né? conta a sua Ai, história com politicagem. Adoraria isso, eu ouvir a queria história de saber vocês. qual tipo você é. Puxa saco, finge que é amigo das pessoas, ou você é a vítima daqueles que fingem que são seus amigos, tipo o Renato e eu. Uhum. Você é da comunicação Ursinhos Carinhosos, você é que dá porrada em todo mundo. Conta aí pra É. nós, a gente quer Exato. saber. Exatamente. E se você se sentiu levemente ofendido por alguma coisa que eu falei ou alguma voz que eu imitei, já peço desculpas, tá? Não é nada pessoal contra você. É só um comentário social sobre como nós somos produtos do meio, né? Um beijo pra parte do RH. Então tá bom, gente. Obrigado. Um beijo pra vocês. Uma boa semana. Tudo. Aproveitem e tchau. E se inscrevam. E avaliem bem todo aquele oi que a gente sempre fala. Tchau, tchau.